Saíram todos. Não, saíram não, né, Rafinha? Rafinha está aqui. Tem salinha para as crianças. Tia Jaque já desceu? Rafinha, já desceu, Rafinha. Vai lá. Vai lá. Isso. Só o Rafinha que ficou. Pronto, já encaminhou, louvado seja Deus. Amém, queridos? 1 aos Coríntios, capítulo 15, para a gente sedimentar esse texto. Durante essas quintas-feiras, a gente tem falado de quê, irmão? Quem sabe? Do Evangelho. Muito bem. Nós temos falado durante as quintas-feiras do Evangelho. Por que que a gente tem gastado tanto tempo, tantas quintas-feiras? Encerra hoje, pastor? Não. Nós vamos completar. Por que que a gente tem falado sobre isso durante essas quintas-feiras? 1 Coríntios, capítulo 15, você vai ter a resposta disso. Vamos ler? Dá para colocar aí para a gente? Então leiamos. Irmãos, por meio dele, amém. Então o Evangelho precisa ser lembrado. Ele precisa ser crido, precisa ser anunciado, precisa ser recebido, precisa ser retido. São verbos que mostram atitudes para com o Evangelho. Então hoje e nessas quintas-feiras nós temos lembrado o Evangelho. Isso é muito importante, porque muita gente, queridos, vem à igreja, ouve talvez algumas palavras. Eu não estou dizendo aqui em Hebron. Não, pode acontecer? Pode. Ele vem um domingo, ele vai ouvir falar sobre a vida espiritual, a vida de oração, por exemplo. Vai ser uma ramificação do Evangelho. É a vida espiritual, é a vida conjugal, é a vida financeira, baseada no Evangelho. Então, é o conselho de Deus. Mas nessas quintas-feiras, nós temos falado o que é o Evangelho. O grande dilema do Evangelho. A gente viu durante essas quintas-feiras, não tem como compreender o Evangelho sem compreender alguns elementos, como, por exemplo, o caráter de Deus. Se nós tivermos uma imagem distorcida do caráter de Deus, a gente não entende o Evangelho. Então, se a gente não entender que Deus é santo, que Deus é justo e que Deus é bom, a gente vai ter deficiência na compreensão do Evangelho. Porque muita gente pinta um Deus frouxo, um Deus cheio de amor, sem nenhum tipo de exigência em relação à sua santidade, em relação à sua justiça. Então, entendendo um Deus assim, a gente não tem compreensão do peso do Evangelho. Se no final todo mundo vai para o céu, se no final, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então por que eu tenho que entender Jesus na cruz? Em outras palavras, foi questão dele, não tem nada a ver comigo, ele fez porque ele quis. Mas quando a gente entende a exigência desse Deus, porque em contraste com o caráter de Deus, tem o nosso caráter. Ao passo que Deus é santo, justo e bom, nós somos pecadores miseráveis, merecedores do inferno. Porque pecamos contra Deus, porque nos rebelamos contra Ele, porque viramos as costas contra Deus e não nos sujeitamos mais aos seus mandamentos. Então Deus colocou todos debaixo de uma sentença: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E há uma condenação, porque um Deus santo, justo e bom não pode levar para o seu céu pessoas pecadoras, irreconciliáveis, rebeldes, como ser humano, como eu e você. Então, todos nós estávamos destinados ao lago de fogo. Mas aí, irmãos, vem o grande amor de Deus. Dentro do caráter de Deus, de justiça e santidade, existe um elemento que é o elemento do amor.
Deus, sendo amor, Ele não pôde ficar passivo em relação àquilo tudo, em relação a ver suas criaturas tão amadas, criadas à sua imagem e semelhança, serem lançadas eternamente na perdição, para sempre e eternamente separadas da presença de Deus e ardendo em condenação por toda a eternidade. Deus então proveu um meio para resolver esse dilema. Não posso levar para o meu céu essa pessoa, porque entra em contradição com quem eu sou. Então vou promover um meio para que eu não perca o meu filho, para que eu demonstre o amor que eu tenho por ele, mas ao mesmo tempo que não desmereça o meu próprio caráter, porque do contrário Deus seria colocado como injusto e não tão santo assim. Então Deus promove um meio para resolver esse problema, e a resposta de Deus para nós foi Jesus Cristo. A cruz de Jesus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus foi a resposta de Deus para este dilema. Então nós vimos até a última terça nós vimos sobre a consumação, quando na cruz Jesus brada, está consumado, porque o preço de fato já havia sido pago. E o fato de Deus haver ressuscitado Jesus Cristo provou que Ele aceitou o pagamento que Jesus fez na cruz do Calvário. Valeu, quitou a dívida dos pecadores, pagou completamente, não tem mais nada a dever, nem um centavo sequer, desde o pecador que primeiro nasceu na face da terra, até o último que viverá. O pecado de todo mundo está quitado pelo sangue de Jesus. Agora, essa é a resposta de Deus. Ele proveu à humanidade um meio de salvação. Aí vem em contrapartida a resposta do homem. Porque não adianta Deus mandar uma solução, um remédio, e o homem dizer assim, eu não preciso. E o homem dizer, eu não quero. E o homem dizer, não, isso daí foi para outro, para mim não. Então não adiantaria nada. Deus precisaria dar uma resposta, mas o homem, em contrapartida, precisaria apresentar a Deus uma resposta pessoal. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Deus fez, proveu e respondeu a esse dilema, e agora a pergunta: qual é a nossa resposta? O que é que Deus espera de nós, visto que Ele agiu em amor, trazendo a salvação por meio de Jesus de uma forma tão drástica que foi a cruz. Então agora, qual seria a nossa resposta? A nossa resposta, basicamente, tem duas exigências. Mas antes de falar sobre ela, eu falei agora há pouco que tem gente, há uma corrente, bem menos reconhecida. Acho que nenhum crente em juízo, nenhum teólogo, ninguém aceitaria uma situação dessa, mas ainda assim nós vemos um resquíciozinho ali, numa fala, num ensino de alguém, que é chamado do universalismo, a doutrina do universalismo. O que é que ela apregoa? O que é que essa doutrina então coloca? Que eu já digo de cara, é uma doutrina herética. O que é heresia? Vem da palavra desvio, é um ensino desviado da verdade. Ele tem mesclas de verdade, mas ele se desvia da verdade central. Então esse universalismo, ele coloca como Deus, no final de tudo, salvará a todos, independente da resposta que o ser humano der, independente se ele se viu como pecador, como carente da graça. Não, Deus no final vai dizer, isso tudo
Eu só fiz isso para te salvar. Jesus já deu o mesmo sangue, esse sangue é para todo mundo. Então, você crê em Jesus? Não. Então vem mesmo assim, não tem problema não. Então, o universalismo, em suma, vai dizer isso, que todo mundo no final será salvo. Aí tem aqueles casos, irmãos, que são colocados como questões. E aqueles pecadores irreconciliáveis, resistentes, rebeldes, que blasfemam na face de Deus. Aí o universalismo vai dizer assim: existirá um meio para que essas pessoas expurguem os seus pecados. Você já viu isso numa doutrina, que é a doutrina do purgatório. Então, Deus vai salvar a todos, mesmo que alguns Ele tenha que promover um meio para expurgar os pecados deles. Irmãos, tem uma linha do universalismo, que é o ultra-universalismo, que chega a dizer que no final até o diabo e os anjos caídos vão ter um lugarzinho no céu. Você tem ideia da heresia, do tamanho do problema. Então, só falando isso, irmãos, porque hoje nós vamos falar sobre a resposta do homem. Se uma pessoa, ela crê numa doutrina como essa, herética, ele vai dispensar a resposta do ser humano. Para que eu tenho que responder? Se no final todo mundo vai para o céu. E tudo foi uma grande brincadeira, um grande teatro de Deus, e não existe nada de inferno, não existe nada de perdição, não existe nada de Satanás. Todo mundo, até o próprio diabo vai para lá também, vai para o céu também, vai estar todo mundo jóia. Irmãos, não existe uma doutrina tão herética quanto essa. Muito bem, então qual seria, pastor, a resposta nossa? Como que eu obtenho a salvação? Deus já me deu? Deu, através de Jesus. Ele ofereceu: aquele que tem sede, venha de graça e beba. A água está jorrando, mas você tem que parar e beber. Você tem que dar uma resposta àquela bondade de Deus. Qual seria então? Primeira é o arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Irmãos, arrependimento dos nossos pecados. Isso daí é a primeira. Quer ir para o céu? Jesus já proveu o meio. Agora, qual é a minha resposta primeira? Arrependimento. Eu preciso me arrepender de verdade do meu pecado. Não é uma questão de um remorso, de um pezinho na consciência, de uma culpazinha que eu vou lidar com ela, me distraindo com alguma coisa. Não, mas algo das minhas entranhas. Eu tenho que viver um arrependimento. Lembrando que arrependimento faz parte da graça de Deus. É obra da graça de Deus. Olha aqui, irmãos, até para chegar a Deus em arrependimento, a gente precisa dele. O homem nunca vai poder bater no peito e dizer assim: eu merecia essa salvação, eu fui digno de alcançar o céu. Não, até para se arrepender a gente precisa de Deus, irmão. Ô criaturazinha difícil somos nós. Até para se arrepender tem que ter uma ação de Deus. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 18. Me ajudem aí, pessoal da mídia, porque hoje a gente precisa correr. Atos 11, 18 diz assim: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Quem concedeu o arrependimento? Concedeu a quem? Aqui ele estava falando aos gentios. Esse contexto é o de Cornélio, quando Deus então visita um centurião por nome Cornélio, que era um gentio, e manda que ele envie um mensageiro até um homem chamado Pedro,
que está orando numa cidade chamada Jope, e ele precisaria ir até lá para falar palavras de vida. Cornélio ajunta amigos, vizinhos, parentes, todo mundo esperando Pedro chegar. Quando Pedro chega, vocês mandaram me chamar? Mandamos. Agora a gente está todo mundo aqui. Imagina o Pedro, irmão, que evangelismo maravilhoso. Eu tenho orado por esse tipo de situação. Jesus já vai na frente, faz a obra todinha, só leva a gente para completar. Jesus já tinha aparecido a Cornélio, já tinha falado para Cornélio, o anjo já tinha ido visitar Cornélio, mandou ele chamar Pedro, deu o endereço onde Pedro estava. Aqueles homens foram lá buscar Pedro, e aí? Não, a gente só quer ouvir o que você tem para dizer. Não tem nem quebra-gelo, não tem nem não, já vai direto pregando o evangelho. Irmãos, todos os homens que ali estavam foram batizados com o Espírito Santo. Foi uma comprovação de que o evangelho entrou trazendo salvação à vida daquele, porque Deus não concederia o Espírito sem que primeiro a salvação não tivesse visitado aqueles homens. E em contrapartida, melhor dizendo, acrescentado a isso, sem que primeiro esses homens tivessem vivido o quê? O arrependimento. Porque Pedro prega em Cristo a salvação, e através dessa pregação ele prega também o arrependimento. É tanto que, justificando-se diante daqueles que estavam desacreditando que Deus poderia abençoar os gentios, Deus disse assim, olha, também, Pedro diz assim, Deus também aos gentios concedeu o arrependimento. Então eu quero dizer que o arrependimento, irmãos, se Deus não agir em nós, o homem não se arrepende. O homem é obstinado, o homem é duro de coração. A gente precisa dizer, Deus quebra o meu coração. Deus me quebranta. Pior coisa é um homem de dura cerviz. É um homem que não se curva. É uma mulher que não se curva, que não reconhece, não lamenta, não chora, sempre tem aquela ideia de que eu tenho a razão, de que eu sou a pessoa boa, e que as outras pessoas são todas miseráveis, mas eu não sou como os demais. Lembra-se da oração daquele fariseu? Muito obrigado, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu dou o dízimo, eu sou um homem bom, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo, é o religioso. Eu não sou pecador como esse fariseu aqui. Então tem gente que é assim, tem gente que está na igreja, ele fica olhando o pecado dos outros, ele fica julgando os demais, mas ele não olha para si, sendo que a Bíblia, ela nos orienta, não é só no dia de ceia, mas a orientação bíblica é cada um examine-se, pois a si mesmo. Eu não tenho que ficar examinando o outro, eu preciso me examinar, e através desse exame, eu sei que Deus está me quebrantando, porque eu vou verificar coisas na minha vida que precisam de arrependimento, e Deus vai me conduzindo ao arrependimento. Romanos 2:4, eu queria que você também lesse comigo, porque fala que arrependimento é obra de Deus. Olha só, Deus espera essa resposta de mim, mas quem gera o arrependimento é Deus. Quem facilita, e a gente vai ver a maneira como Deus o faz. Romanos 2:4 diz assim: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Ele está dizendo, será que você está ignorando que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Veja, irmãos, é graça de Deus. Glória a Deus. Deus vem convencendo, Deus vem abrindo os nossos olhos, Deus vem convencendo-nos daquilo que a gente precisa se arrepender, e Ele promove em nós esse elemento chamado arrependimento. Através dele, nós damos uma resposta a Deus. João 16:7 é a maneira que Deus usa para começar, para iniciar o arrependimento na nossa vida. João 16:7 vai dizer assim, palavras de Jesus:
Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer, irmãos? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz no verso 9, começando aqui, do pecado, porque eles não creem em mim. Veja, o primeiro pecado que o Espírito Santo, o primeiro e o maior, a matriz, pecado raiz, do qual advém os demais. Porque não diz que o Espírito Santo vem para convencer-nos dos pecados, mas do pecado. Está no singular. Por quê? Porque esse é o principal. Esse daí é através do qual os outros se ramificam. O pior pecado que o Espírito Santo vem para nos convencer é da incredulidade. Se não crermos, não tem como se arrepender, não tem como ser salvo. Ele pode ser corrigido de qualquer outro pecado, mas ele continuará perdido e indo para o inferno. Eu conheço pessoas que não têm Jesus e que não cometem alguns certos pecados que a gente considera condenáveis. Tem pessoas que são eticamente corretas e não têm Cristo. Não defraudam, não mentem, são corretas e honestas no proceder com os outros, são corretas no que diz respeito ao casamento que tem. Aí você diz assim, nossa, é crente. Ele vai dizer, quem? Crente? Não, não crê em Jesus, não. Você diz assim, pode, pastor? Claro que pode. Agora, irmãos, o pecado que o Espírito Santo vem para convencer o homem, é o pecado raiz, é o matriz, é a partir dele, é a incredulidade. Se a pessoa não crê em Jesus, ele pode ser bonitinho por fora, mas ele está deformado por dentro. E, portanto, ele não terá acesso à salvação em Cristo Jesus. Eu posso reformar algo, mas mudar a natureza, irmãos, é só através do novo nascimento. E o novo nascimento só se dá através da fé em Jesus. A partir do momento que eu sou convencido, eu estou longe de Deus, eu estou afastado da graça, eu não creio em Jesus, como de fato eu preciso crer, como meu Senhor e Salvador pessoal, como aquele que deu a vida por mim, porque eu era um pecador, e Ele veio ao meu encontro, Ele deixou a glória dEle, e eu começo a entender Cristo, e crer nele. A partir de então, a graça de Deus me concede o acesso à salvação, trazendo então a mim o arrependimento. Deus, o que levou um homem a pagar um preço tão alto quanto esse, senão o meu pecado? Quer dizer que o meu pecado não é algo de menos valor, não é algo qualquer, não é uma coisinha à toa, não é um erro de percurso, não é uma falhazinha, não custou a vida de um homem puro, de um homem sem pecado. O meu pecado abalou o céu, porque tirou de lá aquele que nunca saiu por outro motivo. Ele sempre esteve com Deus, ao lado de Deus. Sem ele nada do que foi feito se fez, e ele precisou sair de lá, ele precisou vir até aqui e resolver o nosso BO, o nosso problema. Então, o meu pecado não é qualquer coisinha, não. Precisa de arrependimento, precisa de quebrantamento, e o Espírito Santo vem para convencer. Esse convencimento, irmãos, não é uma arte de persuasão, não. Já viu quando alguém quer convencer o outro a comprar um produto? Tem gente que acha que o Espírito Santo é esse mascate, é esse vendedor de bugiganga, que fica na porta do outro dizendo assim, quer Jesus? Leva, senhor, Jesus é bom.
Vai, só leva, está barato. Nossa, ó, quase nada, ele não te pede nada. Não, pode vir, tranquilo. Você está achando que vai ser difícil seguir Jesus? Vai não. Ei, o Espírito Santo não é esse vendedor de mercadoria barata, não. Não é esse convencimento que o Espírito Santo faz, não. O convencimento que o Espírito Santo faz é de reprovar, é de expor, é de corrigir e demonstrar a culpa que aquela pessoa tem. É quando ela enxerga a si mesma e diz assim: miserável homem que eu sou, perdido, ai de mim, como diz Isaías, ai de mim que vou perecendo, ai de mim porque os meus olhos viram rei, eu estou perdido, eu estou aniquilado, eu estou destruído, Deus me salva. É esse tipo de convencimento, é gerar um desespero no coração do homem, é gerar um desespero, uma crise no coração da mulher. Ei, meu irmão, a palavra de Deus, quando empregada pelo poder do Espírito Santo, ela vem para nos chacoalhar, ela vem para nos balançar, vem para nos colocar em crise. A gente vai ficar sem dormir, a gente vai ficar: Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso de mudança, eu preciso de arrependimento. É um convencimento. Irmãos, há histórias de grandes avivamentos que aconteceram no passado, que quando o evangelho era pregado, pessoas se agarravam às colunas, porque eles relatam que uma sensação de morte vinha sobre aquele lugar, uma sensação de que o inferno estava de boca aberta, chamando a cada um deles, e eles se agarravam, irmãos. E olha o tema da pregação do irmão, se eu não me engano é Jonathan Edwards. Ele pregou os pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, irmão, não tem como a pessoa ficar ali de boa, não tem como a pessoa ouvir uma mensagem dessa, comendo um cheeseburger e dizendo assim: aleluia, que cheeseburger gostoso. Ele vai ficar doido, ele vai ficar em crise, ele vai dizer: vou para o inferno, vou morrer, vou perecer, e eu preciso me arrepender urgentemente. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não oferece pirulito, não, irmão. Docinho para colocar na boca daqueles que estão ouvindo o Evangelho. É arrependimento. Ele expõe o nosso pecado e diz assim: se você não mudar, se você não se arrepender, você vai para o inferno. E aí o homem precisa tomar uma decisão. Lembrando que o convencimento não é uma obrigação que o Espírito Santo impõe a uma pessoa. Eu acho difícil alguém ser convencido piamente pelo Espírito Santo e não querer mudar. Pode acontecer? Pode. Tem uns que questionam, mas eu creio que pode. A gente tem uma ideia nisso quando o Faraó, mesmo diante de sinais, provas da reprovação de Deus, ele ainda assim resiste. Eu gosto da ilustração que o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Faraó, ele se obstinou. Deus entregou ele à obstinação dele. Deus, quando diz que Deus endurece o coração de Faraó, não é que aí então Deus seria responsável pelo endurecimento de Faraó. Não, não é isso, irmão. É porque Deus entregou. É como se você dissesse assim: Faraó, você quer se endurecer? Então tá bom, não vou fazer nada. Eu vou deixar você na sua dureza, vou te entregar a dureza do seu. Sabe a pior coisa que pode acontecer com o homem e com a mulher? É quando Deus entrega ele, diz assim: não vou fazer nada para te ajudar. Não é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento? Sim ou não? Sim ou não? Quem está dormindo, dá um glória a Deus? Vixe, isso tudo. Ei, Jesus, foi de propósito mesmo, irmão. O Evaldo não estava dormindo, mas ele deu glória a Deus porque ele é crente avivado, aleluia. Brincadeira, irmãos.
Mas o que eu quero dizer para você é que o homem pode resistir à graça de Deus. E Deus entrega. Você quer isso? Não vou fazer nada. Deus entregou o homem às suas próprias paixões. Você quer viver isso? Viva. Porque a bondade de Deus nos leva ao arrependimento, irmãos. Então, Deus não vai obrigar, Ele vai convencer. Ele vai te expor seu coração de tal maneira que você vai se ver naquela obrigação. Você se vendo, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ir até Ele. Eu preciso me quebrantar. E esse arrependimento envolve pelo menos 3 áreas. Preste atenção nisso. O arrependimento envolve pensamento. Diga, arrependimento envolve mudança de pensamento. Olha, irmãos, que tipo de arrependimento é esse? É mudança de mente. Salmo 51:3 vai dizer assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Ou seja, é um reconhecimento Deus de que eu sempre estive errado com relação ao que eu imaginava, pensava do Senhor. Eu sempre estive errado e o Senhor é quem estava certo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus sempre terá a verdade, o homem a pretensa verdade. E através da sua pretensa verdade, ele se obstina, ele se endurece, e ele quer achar que ele tem razão e Deus é quem perdeu a razão. Que Deus é que... Então ele tem um entendimento errado e ele precisa, no arrependimento, mudar a sua forma de pensar sobre Deus. Mudar a sua forma de pensar sobre si. Mudar a sua forma de pensar sobre os outros. Sem Cristo, tudo está errado, tudo está confuso. Eu penso errado de Deus, eu penso errado de mim, eu penso errado dos outros. Eu coloco Deus como um ser qualquer, eu me coloco no lugar de Deus. Eu, no meu entendimento, é que sou aquele que está no trono, no centro de todas as coisas. O homem em si é o centro da criação do universo. E Deus está ali relegado a um canto, marginalizado, colocado de lado, porque ninguém precisa dele, como diz o filósofo Nietzsche. Deus morreu, Deus está morto. Pensamento errado, precisamos renovar. O arrependimento muda a nossa maneira de pensar sobre Deus, muda a nossa maneira de pensar sobre nós e sobre o outro. Além disso, irmãos, o arrependimento muda não somente pensamentos, ele muda nossas emoções. Diga comigo, o arrependimento muda pensamentos, e o arrependimento muda a minha emoção também. O que é isso? É quando eu reconheço, irmãos, a minha pecaminosidade, quando eu tenho ideia do que de fato a Bíblia fala sobre Deus e sobre mim, e do caos que eu vivo, meus sentimentos são afetados. Eu começo a me quebrantar, eu começo a sentir vergonha, e até ódio do pecado. Não é do pecador, é do pecado. Contrição, vergonha, nojo e ódio. Uau. Ezequiel 20:43. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações com que se contaminaram, e terão nojo de vocês mesmos, por todas as maldades que fizeram. Irmãos, não tem como eu me arrepender e olhar para o meu passado e sentir orgulho.
Não tem como eu olhar para o meu passado e bater no peito e me vangloriar. Já viu aquela conversa de pecadores? Então, um pecador conversando com outro pecador, eles se gloriam dos seus pecados. Quantos você já matou? Eu já matei 3, só isso, eu já matei mais de 10. E bate no peito como aquilo fosse uma glória, uma medalha. Quantas mulheres você já pegou estando casado? Minha mulher não sabe, mas eu já fiquei aí com várias. Eu fiquei com 2 vezes o número das... E aí bate no peito. Mas eu consegui aquele emprego, eu consegui fazer aquilo dali, passar a perna naquela pessoa, eu consegui aquele dinheiro de forma errada, e ninguém percebeu, eu me safei, eu sou o cara esperto, eu sou o cara inteligente, e eu consigo fazer coisas erradas e ninguém perceber. Irmãos, o pecador se gloria, mas quando o arrependimento entra na vida de um homem, ele começa a sentir nojo. Ele não tem de que se gloriar. Daniel capítulo 9, versículo 8, ó Senhor, Daniel 9, 8. A nós pertence o corar de vergonha, ficar vermelho de vergonha. Aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Quem peca tem que, pelo menos, irmão, sentir o rosto queimar. E quem faz isso, o arrependimento, muda os nossos sentimentos, muda as nossas emoções. Judas 1, 22 e 23, diz assim: Judas, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam compassivos, mas com temor, detestando, odiando, até a roupa contaminada pela carne. Você vai ajudar os pecadores, você vai ter compaixão por eles, mas o pecado deles, com os quais eles mancharam a vida deles, deve ser detestado. Pecado precisa ser odiado. Não brinca, crente não brinca com pecado. Pecado tem que ser odiado. Então, irmãos, quando o arrependimento vem sobre alguém, ele começa mudando nossa forma de pensar sobre aquilo, sobre Deus, sobre a palavra de Deus. A gente reconhece que Deus sempre teve verdade, sempre teve razão, e a gente que sempre tropeçou nos nossos próprios achismos. E aí, irmãos, aquele pensamento se transforma em sentimento, e eu começo a sentir então algeriza, eu começo a sentir nojo. Como é que eu fazia isso? Como é que eu falei isso? Estou vermelho, estou com nojo de mim. Além disso, irmãos, pensamento, emoção, mas eu quero findar dizendo que o arrependimento transforma a nossa maneira de agir. Diga comigo: pensamentos, sentimentos e atitudes. Irmãos, se eu tiver os 2 primeiros, mas não tiver o último, isso não é arrependimento verdadeiro. Se a minha mente começar a pensar de forma correta, e o meu sentimento começar a cooperar com a minha razão, mas nada mais do que isso acontecer, isso não é arrependimento. Tem que ter mudança. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fazia aquilo e aquilo outro, não faça mais. É atitude. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Tem que ter fruto. E esse fruto é o fruto que demonstra que eu estou arrependido. Irmãos, essa é a minha resposta. Deus falou, Deus deu o meio. Se eu não mudar, se eu não me arrepender, a salvação continua valendo, mas para mim não. Atos capítulo 26, versículo 20, diz assim:
mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando, não é só pensando, não é só sentindo, é praticando obras dignas de arrependimento. É prática. Tem a língua comprida, corta 90% dela. Fica com o dízimo dentro da sua boca. Ficava ali com atitudes erradas e fazia. Irmão, tem que ter obra, tem que ter atitude, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Metanoia é mudança de pensamento, metamorfose é mudança de natureza, de atitude, é quando tudo muda. Eu deixo de ser uma lagarta e viro uma borboleta, eu deixo de ser um pecador miserável, rebelde, passo a ser um servo de Deus, que glorifica a Deus com os meus pensamentos, com os meus sentimentos e com as minhas atitudes. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Paulo falando aos irmãos em Tessalônica. E como deixando os ídolos. O que é que eles fizeram? Deixaram os ídolos. Se diz que converteu e ainda tem ídolo. Se diz que converteu e ainda tem áreas que você poderia ter mudado e não mudou. A gente precisa reexaminar a nossa posição. Se as pessoas olham para mim e o testemunho que eu tenho em nada mudou ou diferiu do testemunho que eu dava antes de Cristo, irmão, eu só me convenci, eu só me adaptei a uma religião, mas eu não vivi o novo nascimento. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Agora não é brincadeira não, viu, Evaldo? Agora é de verdade. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Ô, Evaldo, essa daí foi pegadinha mesmo, não foi? Irmãos, agora eu queria que você respondesse essas 3 perguntas. Se nos arrependemos, ou estamos nos arrependendo, porque arrependimento não é um ato isolado do passado, é um ato contínuo. Eu me arrependi e continuo me arrependendo. Então, se isso está acontecendo, algumas perguntas eu tenho que responder. Primeira, nós pensamos hoje diferente sobre Deus? Nosso pensamento sobre Deus mudou? Ou é o mesmo? Eu concordo que a vontade de Deus, ela está revelada nas Escrituras. Eu tomo a Bíblia e reconheço que aquilo dali é a palavra de Deus para mim, e que ela vai me mostrar o que Deus aprova e o que Deus reprova. Ou aquele livro nada faz de diferença na minha vida. Eu reconheço que Ele e não eu é o centro de todas as coisas, porque tem gente que acha que é o centro do universo. Deus gira ao meu redor. Deus, Ele está aqui para satisfazer a minha vontade. Então, se isso daqui, a minha resposta, não for concorde, se eu não penso diferente sobre Deus, se eu não reconheço que a vontade dele está expressa nas Escrituras, e se eu acho que ainda eu sou o centro do universo e não Deus, que Deus vive em função de mim, eu não me arrependi. Eu sinto vergonha ou tristeza quando eu peco? Ou ainda continuo pecando e batendo no peito e dizendo assim: nossa, eu sou fera, nossa, eu sou bom nisso, nossa, eu sei passar a perna nos outros como ninguém. Nossa, legal demais, eu sou o cara, o garanhão. Nossa, eu falo mal mesmo, todo mundo fica doidinho porque eu invento umas conversas dos outros, e todo mundo acredita. Eu falo a mentira e todo mundo acha que é verdade. Uau! Irmãos, será que
não tem tristeza, não tem vergonha, não cora, não tem nojo? Será que eu não desejo me livrar do pecado que me escraviza? Ou estou de boa com ele? Meu testemunho tem sido concreto em relação ao meu arrependimento? Então, são perguntas que eu preciso responder. E dependendo da minha resposta, irmãos, isso tem que me levar a uma atitude urgente. Não, pastor, eu preciso me arrepender. Essas coisas ainda não são reais. E eu encerro esse momento falando rapidamente sobre fé. Mais 10 minutos eu encerro. Fé. O que seria isso, irmãos? Fé, você já leu pelo menos umas 30 vezes. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Qual é o combo necessário? Presta atenção. Eu estou falando da nossa resposta, amém? Deus deu uma resposta ao dilema. Mandou Jesus, colocou Jesus na cruz. Jesus levou nossa maldição, recebeu a ira de Deus, afastamento de Deus. O pecado nosso estava sobre Cristo, ele bebe o cálice da ira de Deus. Foi a resposta de Deus. A minha resposta é o combo. Que combo? Arrependimento e fé. Diga comigo, arrependimento e fé. Mais uma vez, arrependimento e fé. Eu preciso me arrepender, mas eu preciso ter fé em Deus. Duas coisas que fazem parte da minha resposta. É o combo necessário para a salvação. E a fé verdadeira envolve confiança, certeza e dependência de Deus e de sua palavra. Agora leia comigo Hebreus capítulo 11. Definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, uma pessoa sensata, uma pessoa razoavelmente sã, sensata, ela realmente estaria convicta de algo que ela nunca viu, de algo que os seus olhos não trouxeram a percepção. Como isso é possível? Como isso, irmãos, eu quero elevar o seu conceito de fé muito além do que aquele sentimento de que, eu creio em Deus, joia, eu acredito que Deus é verdadeiro, eu acredito que Deus existe. Irmãos, isso não é fé que leva à salvação. Não leva. Vou te provar. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos ver quem tem esse tipo de fé. Tiago 2, isso. Vamos ler? Você crê que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só? Quem crê aqui que Deus é um só? Amém, todos nós, irmão. Nós cremos, sim ou não? Que Deus é verdadeiro e que Deus é um só, só existe um Deus. Faz muito bem, você está fazendo certinho, é isso mesmo, você tem que crer que Deus é um só. Passou no teste. Mas até os demônios creem e tremem. Esse tipo de fé é uma fé que os demônios também têm. E eu pergunto, os demônios serão salvos? Não. Então quer dizer que esse tipo de fé, apesar de ser bom, uma fé correta, ela é incompleta. Porque só acreditar que Deus existe não leva ninguém à salvação. Então, quando Hebreus vai dizer que a fé é a certeza e a convicção de fatos, de provas que não se veem, mas que se esperam, isso de alguma maneira me leva a uma expectativa, a uma postura, a uma atitude que não acontece com os demônios. Você não vai ver o demônio chorando, triste e dizendo: Deus, eu me arrependo e eu confio em Ti. Você não vai ver um demônio dando profissão de fé. Você não vai ver um demônio trilhando um caminho de arrependimento, de mudança e de boas obras. Não vai ter, vai ter. E de coisas reais
que atestem que ele de fato é um demônio regenerado. Não tem isso. Demônio não nasce de novo. Então aqui, irmãos, a fé vai me levar a essa confiança, a essa convicção, a essa dependência completa em Cristo e na sua obra. Jesus fez isso por mim, e eu me lanço em fé. Você sabe que existem tipos de fé. Existe uma fé natural, mas pela fé natural a gente consegue ter um relance do que seria a fé verdadeira. Por exemplo, você chegou aqui hoje, e eu pergunto com sinceridade: quem antes de sentar, de apoiar todo o seu peso nessa cadeira, levantou a cadeira e observou se as pernas estavam firmes, se ela iria aguentar o seu peso? Você perguntou assim: quantos quilos essa cadeira suporta? Quem perguntou a um diácono aqui antes de sentar? Ninguém. Quem levantou a cadeira e olhou se tinha 4 borrachinhas embaixo no pezinho dela? Porque se tiver pelo menos 2 borrachinhas faltando, ela vai deslizar nesse chão e vai quebrar as pernas e você cai. Quem aqui fez isso? Levante a mão. Você chegou e sentou. Sim ou não? Isso é fé. Se você não acreditasse que essa cadeira iria suportar você, você não sentaria. Você depositou todo o seu peso, pá, na cadeira. Isso é fé natural. O que seria um link para a nossa fé em Jesus? Eu creio que Jesus pode me salvar. Assim como eu creio que essa cadeira podia me suportar, eu creio que Jesus pode me salvar. Eu creio que Jesus pode me perdoar. Eu creio que Jesus pode arrancar as minhas maldições. Eu creio que Jesus pode me tornar filho e filha de Deus e me levar para o céu. Então eu me lanço, eu me jogo na pessoa de Jesus. Eu confio plenamente, 100% nele. Eu confio plenamente, 100% na sua obra. E eu me lanço em fé e em confiança na pessoa bendita de Jesus. Isso é fé. E eu queria terminar lendo 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. É saber que a minha fé tem um foco. Qual é o foco? Jesus é o foco. Jesus é a minha única fonte de salvação. Jesus, segundo a palavra de Deus diz em Hebreus, Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. 1 Pedro 1,8, olha a fé, olha o foco da fé. Mesmo sem... Não, vamos ler junto, vamos ler. Eu vou até afastar o microfone. O Daniel reclamou de mim: papai, você é muito esquisito quando lê o texto na igreja. Por quê? Porque os irmãos lêem num compasso, você lê no outro. Os irmãos estão ainda começando, você já está no final. Então vou deixar você no 3. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Volta. Mesmo, olha o que Pedro diz. Quem está vendo Jesus? Quem viu Jesus? Sério, quem viu Jesus aqui? Você viu Jesus? Você viu? Quem? Ninguém aqui, gente. Você nunca viu Jesus? Eu também não. E os irmãos que Pedro escreve também não. Pedro viu, mas os irmãos que ele escreveu não. E ele diz o seguinte: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Isso se chama fé.
Mesmo não o vendo agora, vocês não viram ele no passado crucificado, mas também não estão vendo ele agora. Vocês creem nele. Eu não estou vendo Jesus, mas eu o amo. Eu não estou vendo Jesus, mas eu creio nele. E isso gera um resultado. Pode seguir o texto. Exultam com uma alegria. A fé que a gente tem nele nos faz exultar com uma alegria indescritível e cheia de glória. Agora, a última parte do versículo a gente vai ler de pé. Vamos ficar de pé? Vamos lá? Obtendo o alvo. Qual é? Aleluia. Aleluia. Olha o objetivo. Obtendo o alvo. Qual é o alvo da minha fé? A salvação da alma. Quando eu deposito a fé em Jesus. E a minha fé me leva a amá-lo. A minha fé me leva a depositar nele a minha confiança, crer nele. Isso me leva a um gozo, a uma alegria, a uma exultação que não consegue ser descrita. E o fim, a salvação da alma. Essa é a nossa resposta. Então, da mesma maneira como eu te fiz aquelas perguntas, eu quero te fazer essa. Você crê que não há salvação em nenhum outro nome? Não existe outro meio de salvação? Você não pode pagar por ela? Você não pode barganhar pela sua salvação? Exceto o nome de Jesus. Você então considera falsa todas aquelas afirmações de que se você fizer aquilo, que se você... Irmãos, eu tinha tanto meio que eu achava que podia me levar para o céu. Eu era muito místico no sentido de crer em muitas coisas sem fundamento nenhum. Então dizia assim: se você usar esse íconezinho aqui pendurado no seu pescoço, você não vai para o inferno. Você pode estar na vida que for, se você tiver esse íconezinho pendurado no seu pescoço, você não vai para o inferno. E eu usava e eu cria naquilo. Eu não cria em Jesus, mas eu cria naquilo. Então, quando eu tenho fé em Jesus, irmãos, eu descarto, eu não tenho. É aquilo que os discípulos disseram: para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, a minha pergunta é: você crê que não há salvação em nenhum outro nome, exceto o nome de Jesus? Você está convencido que a salvação não se encontra nos seus esforços? Não é porque você é santo, não é porque você é bom, não é porque você ora, não é porque você jejua, é porque Jesus deu a vida dele por você. Você confia unicamente em Jesus para perdoar seus pecados, depende dele para te conduzir ao Pai. Só Jesus pode me perdoar, pastor. Só ele é o caminho que me leva a Deus. Então, se eu posso responder afirmativamente, louvado seja Deus. Duas perguntas: nos arrependemos? Confiamos nele plenamente? Essa é a nossa resposta. Senão, tudo que Jesus fez continua valendo, mas para mim não. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Fecha os olhos. Vamos falar com Deus. Pensa nisso. Tem alguma coisa que precisamos nos arrepender? Tem alguma coisa que precisamos confessar para Jesus? Isso é a manutenção do cristão, gente. A gente está sempre indo à cruz, recorrendo ao sangue, pedindo perdão. Mas uma outra coisa é o arrependimento para a salvação. Se arrepender de fato e dizer: Jesus, se não for pelo Senhor, eu estou no inferno. Crer nele. Muito mais do que os demônios creem. Eles creem e tremem. Você leu comigo, eles estremecem. Mas não são salvos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Obrigado pelo poder do Evangelho.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Obrigado porque o Senhor resolveu o nosso problema. Não era o problema de uma dívida, não era um problema emocional, não, era um problema que iria nos levar para a perdição. O Senhor resolveu o nosso afastamento, a nossa alienação, a nossa rebeldia. O Senhor resolveu o problema da dureza do nosso coração. O Senhor tem nos convencido por meio do Teu Espírito e tem nos levado ao caminho do arrependimento. Muito obrigado, Pai. Mesmo, Senhor, tão pecadores, o Senhor nos olhou e disse: eu te amei, eu te amo, e eu dei o meu filho por você. Se o Senhor não negou o seu único filho, como não nos dará as outras coisas com ele? Pai, nessa noite, nós oramos sim, Deus, porque queremos viver esse arrependimento. Nos arrependemos no passado, mas continuaremos nos arrependendo todos os dias. Isso já fala de uma vida de santificação, já fala uma vida que vai se assemelhar de Jesus. Nós estamos em uma obra, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Senhor Jesus, nessa noite reconhecemos o quão necessitados somos de Ti e lançamos-nos, Senhor, em fé e em confiança em Cristo. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar a vida eterna, só Ele pode nos dar a vida e vida com abundância. Muito obrigado, Senhor, por teres perdoado os meus pecados, os nossos pecados, tê-los encravado ali naquela cruz, levando as nossas maldições. Muito obrigado, Senhor. Queremos viver para a Tua glória. Queremos viver para não apenas crer nesse Evangelho, mas viver esse Evangelho, mas anunciar esse Evangelho. Por onde formos, queremos declarar o quão grande é o amor do Senhor por nós, quão grande é a misericórdia do nosso Deus, quão grande, Senhor, é essa salvação. Muito obrigado. Nós oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a ação de Deus deve nos conduzir a uma resposta. Pastor, todo mundo aqui é crente, louvado seja Deus. Estive pregando com a pastora em um congresso no Triângulo Mineiro, acho que eu já falei isso aqui. E eu lembro, foi muito curioso. Eu terminei de ministrar e quis fazer um apelo. Irmão, tinha jovens de mais de 10 igrejas lá. E eu fiz um apelo para quem queria aceitar Jesus. Alguns jovens vieram à frente. Mas o que me chamou a atenção foi quando o pastor de um deles foi à frente. Aí eu não acreditei não. Eu disse assim: não, pastor, é para quem quer aceitar Jesus. Eu disse: exatamente. Não, é para quem quer aceitar Jesus. Eu sou pastor, eu não tenho Jesus no meu coração, eu prego o Evangelho, mas eu nunca vim à frente aceitando Jesus. Eu aceitei, eu criei, mas eu nunca fui à frente. Eu sempre tive esse desejo de ir à frente. Eu achei aquilo muito interessante, muito curioso. Eu quero falar a você, está aqui, se você diz assim: pastor, eu sou crente, eu tenho vindo na igreja há tanto tempo, mas o arrependimento e a fé, essas respostas eu não consegui dar todas elas. Eu quero desafiar e encorajar você, chegar na sua casa, dobra seu joelho e diz: Jesus, só existe um caminho que me leva ao Pai, e só existe uma maneira de eu me arrepender, é a bondade do Senhor que me leva ao arrependimento. Me perdoa, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Se a irmã Celinha tivesse aqui, ela ia fazer isso agora, mas eu quero que você faça isso na sua casa. Amém? O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que
Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma ótima noite, uma boa noite de descanso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, vá em paz. Dê um abraço, pelo menos em uns 2 ou 3 irmãos, até domingo. Crianças, sábado, 7h30 da manhã. Dorcas, amanhã, 16 horas. Povo de Deus, domingo de manhã, escola bíblica, 9 da manhã e à noite, 18 horas, culto de primícias. Não deixe de trazer sua oferta de primícias.